E aí galera, beleza? Bom demais? Bem-vindos mais uma vez, meu nome é Renato. Hoje galera, iniciando mais uma semana, trazendo uma dica de quadrinhos pra vocês. E já adianto pra vocês um dos melhores quadrinhos do ano, que eu li até o momento. Eu ouso dizer que acredito que vai estar na minha lista dos 10 melhores quadrinhos lidos nesse ano de 2026. E é um trabalho de um dos quadrinistas que eu mais gosto, pelo menos dos que apareceram dos anos 2000 pra cá. Eu coloco ele ao lado do Geoff Johns e do James Tynion IV, cara, como algo top 5 dos melhores escritores de quadrinhos no momento. Apesar que ultimamente esse quadrinista não anda tão badalado, mas sempre que tem um material dele lançado é algo para ficar de olho. Eu vou estar falando, galera, do Repugnantes, de Jeff Lemire. No original, esse quadrinho saiu com o nome de Fish Flies, que seria mosca-peixe, que é uma espécie de inseto muito comum. Aqui no Brasil, inclusive, tem uma nota na terceira capa, uma nota do tradutor explicando porque no quadrinho esses insetos vão ser traduzidos da forma literal, como mosca-peixe. Mas aqui no Brasil, os insetos semelhantes são conhecidos como lacraia d'água, julião, diabo do córrego. E nesse quadrinho, galera, a gente tem Jeff Lemire fazendo o que sabe melhor. História passando numa cidade pequena, em alguma região do Canadá, contando com bastante drama, famílias desestruturadas, só que aqui regado com um toque de horror, de sobrenatural, de ocultismo. Já mostrando aqui um pouco da edição, veio com esse marca-páginas, Repugnantes. Aqui na capa a gente já tem a protagonista, Francie Fox. A história se passa na cidade de Belle River, na região de Ontário, no Canadá. É um quadrinho com capa cartão. O papel é o offset, maior parte preto, branco, com alguns tons azulados e verdes. E o vermelho do vestido da Franny dando o destaque para a história. Aqui o Jeff Lemire, ele faz o roteiro e a arte. Eu confesso, cara, essas histórias assim autorais do Lemire, eu gosto quando ele assume tanto o roteiro quanto a arte, porque ele tem um traço único. E aqui é uma das edições que ele melhor desenha. Jeff Lemire tem clássicos como o Condado de Essex, que eu coloco no top 5 dos melhores quadrinhos que eu já li. Tem Soldador Subaquático, entre vários outros títulos. Swift Tooth, que saiu pelo selo Vertigo da DC, ganhou até série da Netflix, entre várias obras aclamadas. E aqui, galera, a gente começa a história com um grupo de garotos indo para uma loja de conveniência. Só que a cidade está infestada dos insetos, das moscas, peixes. E eles fazem uma aposta, aquelas apostas típicas idiotas de adolescentes, pré-adolescentes assim, que era um deles atravessar no meio dos insetos descalço. Aqui por outro lado a gente vê esse homem levantando no meio do meio dos insetos aqui também. Aqui ele aparece sangrando, vai ter todo esse detalhe mais à frente. Aqui voltando aos garotos, eles chegam para comprar picolé. Só que ao mesmo tempo a loja estava sendo assaltada e esse criminoso ele acaba atirando no garoto. Nisso ele foge,
tendo praticamente infestado pelas moscas peixes. É uma parte até perturbadora para quem tem algum tipo de fobia a insetos. E acaba se escondendo no celeiro da família Fox, onde a gente já conhece a Frances Frene Fox, que acaba encontrando ele. E aqui a gente já começa um dia na vida da Frene, que é uma garota solitária, que sofre muito bullying por viver com narizes correndo. Ela mora com o pai porque a mãe abandonou a família e o pai é um alcoólatra, trata ela muito mal. E ela acaba cuidando do criminoso foragido, criando um laço assim interessante entre, digamos assim, dois rejeitados pela sociedade. Aqui, galera, e mais pro final, essa relação dos dois vai dar um plot twist, algumas partes bem bonitas na história. Ela começa a cuidar, levar comida só que ele continua e tá todo cheio de bolhas por causa dos insetos lá. Até que chega um momento que ele sofre uma metamorfose, ele se transforma numa espécie de mosca, peixe humanoide gigante assim. E ao mesmo tempo começa toda uma busca e nós somos apresentados a mais um protagonista da história, que é o policial dele, Larak, que ele vai ficar à caça do criminoso, o Lee David Simmert, que é esse criminoso que acabou se transformando no monstro inseto lá. Essa mulher aqui é a mãe do garoto que tomou um tiro, ela é totalmente biluteteia das ideias. Aqui, galera, mais um pouco. Esse quadrinho tem um flerte com o horror muito grande. Ele podia até estar entrando no Sexta Sinistras, mas preferi fazer um vídeo à parte. E durante a história a gente vai vendo todo o desenrolar da história na cidade. Aqui mais um pouco da arte. A relação desses insetos com tudo o que está acontecendo, se é alguma espécie de maldição, se é algo natural. Isso a gente vai descobrir no desenrolar da história, mas a gente já vai ter os núcleos bem especificados, que vai se passar com o Danny Larak, o policial, com a Frene e o bichinho, como ela chama a criatura aqui, e também com a mãe do garoto que tomou o tiro. E logo o caminho dos três vão se entrelaçar e as peças do quebra-cabeça vão estar se juntando. Mas falando sério, galera, um calhamaço essa edição. Me remeteu às leituras dos materiais clássicos do Lemire, como eu já citei, Soldador Subaquático, Condado de Essex, todas as obras que me fizeram tornar fãs desse artista canadense. Tem aqui um pós-fácil, um texto do Jeff Lemire no final. Moscas, peixes, cigarro, histórias em quadrinhos. Aqui algumas artes conceituais, capas variantes. É uma edição bem completa. A Tábula teve alguns problemas com a edição, teve algumas edições que vieram com problemas de impressão. Felizmente a minha veio perfeita. Teve a polêmica envolvendo bookplates assinados pelo Jeff Lemire, que o Douglas já explicou numa live que eles fizeram no Central HQ semana passada. Tá tudo se acertando, mas é um baita trabalho da Tábula, trazendo o material da Image, do Jeff Lemire, mais um trabalho autoral desse mestre. É um trabalho, como eu falei, que bebe do estilo Jeff Lemire de escrever, que a gente conhece e ama. Cidade pequena, personagens problemáticos, famílias desestruturadas, dramas,
reviravoltas, aqui banhado por um pouco de ocultismo, terror, insetos, um material bem legal, galera. Muita gente torce o nariz pra tábua, por ainda associarem a figura do Douglas à antiga editora, que teve alguns problemas, mas o trabalho aqui eu gostei bastante, a edição tá bem legal, melhor formato que eu acho, capa cartão com bastante páginas, material leve para manusear. E eu deixo a dica para vocês, já é um trabalho que eu acredito vai ser top 10 das minhas leituras do ano, Repugnantes, material da Tábua Editora, Jeff Lemire, pode pegar sem erro, galera, o trabalho autoral dele. E é isso, mais uma vez eu peço gentilmente que deem a oportunidade ao canal, se inscrevendo, deixando o like, compartilhando com seus amigos, compartilhando nas suas redes sociais. Mais uma vez, muito obrigado a todos pela força, Deus abençoe e até a próxima.